canal Torcendo e Comentando. E hoje, cara, não podia ser diferente. Para iniciar, a gente vai falar sobre a derrota da seleção brasileira de ontem. E como um bom torcedor brasileiro, eu estou aqui para falar olhando no seu olho, num linguajar que você vai conseguir entender que, na minha opinião, tem muita coisa errada sendo passada na mídia. Para começar então, pessoal, seja bem-vindo, eu sou o Lucas Santos. Aqui é o canal Torcendo e Comentando, o canal onde você vai ter vídeos diários meus falando e torcendo e também comentando a respeito do futebol, não só brasileiro, como internacional. Eu procuro estar sempre assistindo e estar entendendo e trazendo um bom conteúdo de qualidade para vocês. Pessoal, para iniciar, falando sobre o jogo de ontem, decepcionante a gente ver a postura da seleção brasileira em campo. Uma coisa simplesmente horripilante de se ver. Uma seleção que deveria ser conhecida pela sua ousadia, pela sua garra, pela sua técnica, simplesmente acovardada, jogando recuada, com 35% de posse de bola contra a fortíssima seleção da Noruega. Uma seleção que você vê falar de 2 jogadores. Eu não consigo aceitar, tá, como plausível você dizer que está correto. Tá? Na minha opinião, a seleção brasileira, independente de quem são e quem foram e quem serão os convocados, ela sempre tem que entrar em campo sendo a seleção brasileira. Time que tem que jogar sendo propositivo, sendo um time que ataca, um time que vai para cima, um time que não tem medo de vestir a camisa verde e amarela. Dito isso, eu vejo muitas coisas na mídia, principalmente ontem, logo após o final do jogo, criticando e batendo demais a mídia que é contra o Neymar, falando muito sobre o Neymar. Eu quero dizer algo para vocês, com todo respeito. O que o Neymar tem com a nossa derrota de ontem? O Brasil tomou 2 gols depois que o Neymar entrou. Não, o Brasil tomou gols depois que o Ederson entrou. O Ederson entrou para ajudar o lado direito do Brasil, o lado onde saíram os 2 gols do Brasil. O Neymar não é um marcador pela direita. O Neymar ele é um atacante que entrou a princípio centralizado e depois começou a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo no ataque da seleção. Os 2 gols que a seleção tomou foi no lado esquerdo, foi no lado direito da defesa do Brasil. No lugar onde joga o excelente Danilo, que o senhor Carlo Ancelotti garantiu na seleção como sendo o primeiro jogador garantido para a Copa. Danilo. Agora eu quero que você deixe aqui no comentário. Fala um lance que justifica o Danilo ter sido convocado nos 5 jogos em que ele jogou. Me dê um lance do senhor Danilo. O Wesley, que infelizmente se lesionou no início da Copa, esse sim, vinha e vem, né, antes da sua lesão, jogando um futebol incrível. Um futebol colocando-o como o melhor lateral direito do Brasil. Ok. Esse o Ancelotti poderia ter garantido na seleção lá atrás. O Danilo não. O Danilo por muito tempo foi reserva no Flamengo. Um reserva sendo titular na seleção brasileira. Qual a lógica disso? Confesso que eu não entendo. E foi por ali que saíram os 2 gols. O primeiro gol de cruzamento, o segundo gol com um chute que passa por debaixo das pernas de quem? Danilo, que não conseguiu bloquear um chute praticamente despretensioso. O Haaland praticamente ele nem queria chutar aquela bola. Ele dominou. Tem espaço aqui, eu vou dar um chute aqui. E não tinha um jogador próximo para dar o bote. E o que chega com um bote mal dado, onde a bola passa por debaixo das pernas dele. Ederson entrou para ajudar o Danilo. O Brasil tomou 2 gols no lugar que ele entrou. A culpa é do Neymar? Mas é porque eu não gosto do Neymar. Opinião, beleza, a gente está aqui para respeitar e eu respeito. Agora, a sua crítica ser em cima do fato de que você não gosta do jogador aí já não é por aí. Vamos fazer uma crítica que de fato seja real. A seleção não tomou nenhum gol por culpa do Neymar. Vamos falar então a verdade sobre o que aconteceu ontem? Primeiro ponto, o pênalti. Bruno Guimarães, incontestável, fez uma bela Copa. Fato. Mas se for falar do jogo de ontem, o jogo muito mal. Um jogo péssimo. Ele não achou o Odegaard em campo uma única vez. Inclusive o Odegaard se mostrou ser um craque. Um jogador bom, sem dúvida um jogador muito bom, só
contra a seleção ele vira craque, porque o senhor Bruno Guimarães não o encontrou em campo e o Casemiro realmente, eu não sei nem o que dizer do Casemiro. O Casemiro que, caso vocês não se lembram, eu me lembro muito bem, sequer era convocado para a seleção até a chegada do Ancelotti. Ele chega, o Casemiro vira um homem de confiança, o Brasil que não jogou um grande jogo, um grande futebol em nenhum jogo com o Ancelotti, para justificar, bancar jogadores como bancou o Danilo, bancou o Casemiro, mesmo assim ele continuou bancando. E o Casemiro fez uma Copa que eu vou dizer, viu? O Inter de Miami, o time do Messi, comprou o Casemiro, que está saindo agora do Manchester United para ir para lá. Se ele for jogar o que ele jogou na seleção lá, não vai ficar nos Estados Unidos, não. O Casemiro jogou um futebol na seleção brasileira de Série B. Futebol de Série B. Um volante extremamente lento, fora de ritmo, cansado, que não acerta passe de 2 metros. Esse foi o Casemiro que a gente viu na Copa. Tem uma ressalva pequena, do jogo contra a Escócia, onde praticamente toda a seleção parece que jogou melhor, mas é que a seleção da Escócia é uma piada na Copa do Mundo. Mas contra times que são um pouco melhores, Marrocos, o Haiti, você via contra o Japão, contra a Noruega, o senhor Casemiro não achou a bola. Detalhe, viu? Jogou os 90 contra o Japão e contra a Noruega. Os 90. Me explique por quê? Pois é. Então, primeiro ponto desse vídeo. Sou contra a forma com que a seleção se demonstrou em campo como um todo. Um time covarde, acovardado, jogando recuado, deixando a Noruega jogar bola. Sendo que a Noruega, principalmente no segundo tempo, deixou claro que eles não queriam nem jogar. Toquinho pra lá, toquinho pra cá. Eles não propunham um jogo. Para eles estava tranquilo, um jogo calmo, um jogo lento. A seleção brasileira jogar desse jeito é sério, gente. Eu não aceito. Segundo ponto, críticas da imprensa. Eu estou aqui acompanhando notícias desde ontem, o tempo inteiro, batendo forte no Neymar. Batendo forte. Os caras que não gostam dele estão agora fazendo a festa. Como se a culpa da desclassificação do Brasil fosse do Neymar, que jogou 2 jogos. Ontem entrou sim bastante tempo, mas não teve um lance que ele prejudicou o Brasil. Ah, eu sou o defensor do Neymar. Não. Eu sou fã do Neymar. Eu sou um torcedor do futebol. E como um torcedor de futebol, eu preciso sim ser grato pelo que é o Neymar para o Brasil. É só o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Se isso para vocês não vale nada, tudo bem. Para mim isso é coisa de gênio. É coisa de craque. E se ele não comprometeu em momento nenhum, eu não tenho como criticá-lo ontem. Não tenho. Falei também do senhor Danilo, primeiro convocado da seleção brasileira garantido para a Copa. Falei também do Casemiro, que voltou para a seleção depois que o Ancelotti chegou. Me respondam aí se isso foi um acerto. Ah, Lucas, você gosta do Ancelotti? Para mim é um grande treinador. Para mim é um grande treinador. Mas, sinceramente, teimoso demais. Teimoso demais. Ele teve todo um ciclo, que foi um bom ciclo, inclusive, o tempo que ele ficou na seleção, para fazer testes, para convocar os melhores, para ter convicções, e em vez de usar esse teste para isso, o que ele usou foi para poder simplesmente pegar os jogadores que ele já conhecia e pôr jogar. Foi o que eu vi ele fazendo. Acredito não ter sido a melhor ideia. O resultado mostra isso. Tá? Vamos falar agora também sobre o que eu espero dessa seleção brasileira nesse próximo ciclo. Lembrando, eu quero estar lá em 2030. Pessoal, acredito que se a CBF for manter Carlo Ancelotti, teremos um trabalho bem complicado pela frente. Teremos um trabalho bem complicado pela frente. Porque se mostrou ser um treinador extremamente teimoso. Sabemos que a CBF, desde 2002, tem muita dificuldade com relação a coisas que ninguém ouve, que ninguém sabe, que ninguém explica sobre alguns jogadores que a seleção convoca. Eu me lembro lá atrás, um tal de Afonso Alves, né, se eu não me engano, ali na época do Dunga, né? Nunca ninguém viu jogar. Era um jogador que foi para a Copa no lugar de bons centroavantes que a seleção tinha.
A gente viu o Bernard lá com o Filipão em 2014, a gente viu jogadores que não tem muita explicação. Me fala pra mim, o Alexandro, que é reserva no Flamengo, foi pra Copa do Mundo, cara. Foi pra Copa do Mundo. A gente viu o Casemiro sem condição nenhuma de futebol na Copa do Mundo. Enquanto isso, a gente tem volantes aqui no Brasil. Eu cito, por exemplo, que estava na pré-lista, né, o Andrés Pereira, craque, jogando muita bola desde que voltou ao Palmeiras. Aliás, desde que estava no Flamengo, jogando muita bola, voltou para a Inglaterra, jogando muita bola, veio para o Palmeiras jogando muita bola. Não merece a Copa do Mundo, mas o Casemiro merece. O Alexandro merece estar na Copa do Mundo. Eu não sei como explicar, mas se for continuar com o Ancelotti, teremos, na minha opinião, muito trabalho pela frente, tá? Se fosse optar por um outro treinador, eu acredito que, pensando até 2030, vale sim sondar treinadores que estão aqui no Brasil, vale sim sondar treinadores que conhecem e que vivem o que é de fato o futebol brasileiro. Acredito que a gente conseguiria encontrar às vezes opções melhores, ok? E para encerrar esse primeiro vídeo, esse vídeo de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre o que eu acho da seleção brasileira em termos de jogadores para o futuro. Eu acho que a gente está muito bem atendido, cara. Essa pode ser uma crítica que as pessoas uma opinião que as pessoas vão me criticar bastante, mas eu acho que a seleção está muito bem atendida para o futuro, cara. O Brasil tem excelentes jogadores de base que vêm subindo em grandes times e que com certeza vão estar nesse ciclo de preparação para a próxima Copa do Mundo. A base do Flamengo é absurda, a base do Palmeiras, cara, ofensivamente dizendo, é um negócio fora do normal mesmo. Jogadores que são craques de bola, que precisam sim ter um olhar. Você tem no ataque, o Ryan com certeza vai ser um jogador que, se continuar no nível que ele está, vai estar na próxima Copa do Mundo como um grande jogador. Você tem Estevão voltando para a seleção depois dessa lesão, com certeza sendo ali o grande craque do Brasil na próxima Copa. Você tem o próprio Endrick, que com certeza tem que buscar um pouco mais de espaço, ser um jogador que de alguma forma resolva esse detalhe que ele deve ter interno. Acredito só nisso, um jogador que dentro do campo consegue sim mostrar um bom número, mas por algum motivo os treinadores sobem, depois os treinadores vão tirando ele, porque alguma coisa no extracampo ali, no vestiário, parece que atrapalha. Acredito que ele vai com o amadurecimento, com a idade, chegada do filho, que agora vai chegar o filho dele. Acredito que tudo isso vai trazer um amadurecimento legal para que ele possa sim estar como um jogador totalmente preparado para a próxima Copa do Mundo. Confesso que na minha cabeça é uma incógnita o Vini Júnior, é uma incógnita o Rafinha. São dois jogadores jovens que estão jogando em alto nível, mas que eu não consigo precisar o que seriam eles daqui 4 anos, o que serão eles daqui 4 anos. Então, são dois jogadores que eu acho que o tempo vai me ajudar a ter uma opinião melhor, tá? Na zaga a gente tem alguns nomes que estão jogando na Espanha, alguns nomes que estão jogando no futebol brasileiro, alguns nomes de base subindo. Acredito que a zaga vai ser o que mais vai precisar de testes, tá? A zaga vai precisar de testes para encontrar, principalmente a zaga. A gente, quando fala de lateral, o Wesley pode chegar bem, pode não chegar, mas quando a gente fala de lateral e fala de miolo de zaga, a seleção precisa de testes. Testes para ver quem vai realmente vestir a camiseta e vai conseguir suportar a pressão de vestir uma camisa. Não creio que o Marquinhos seja uma opção de titularidade. Acredito que, se for uma seleção muito jovem, como tende a ser, ele possa sim estar na próxima Copa, mas para trazer um pouco de sabedoria, de experiência para esse time, tá? Para não ser um time extremamente jovem, mas não creio que seja um jogador que chegue para ser titular. Então você tem ali algumas opções na zaga para ser testadas ao longo dos 4 anos, para a seleção chegar de maneira consistente e com futebol propositivo, um futebol brasileiro na próxima Copa do Mundo. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Piada Ancelotti ter levado o Danilo, piada
Ancelotti ter levado o Alexandro, piada Ancelotti ter levado Casemiro para essa Copa do Mundo. Tomara que se for mantido no cargo, ele repense sobre isso, deixe de ser um pouco teimoso e venha a entender que o futebol brasileiro é o futebol brasileiro. É isso, futebol brasileiro é o futebol brasileiro. E para a mídia anti-Neymar, busque profissionalismo, pessoal. Busque profissionalismo. Busque ser uma mídia que entregue aquilo que vocês se propõem a entregar. Matérias. Abra mão, sabe, de bater no cara porque você não gosta do cara e fale a verdade sobre o cara. Tá? Dentro de campo não comprometeu em nada. Em nada. Quem perdeu o pênalti foi o Bruno Guimarães. Quem errou o gol na cara foi o Endrick. Quem entregou o gol dos caras 2 vezes foi a nossa lateral direita, com o Danilo e com o Ederson. Neymar não prejudicou em nada a seleção brasileira. Quem não achou o Odegaard em campo foi o Bruno Guimarães e o Casemiro. Gabriel Magalhães, grande jogador, provavelmente também experiente na próxima Copa. Não achou o Haaland. No gol do Haaland de cabeça, ele sequer sabia onde o Haaland estava. Se você olhar no replay, ele nem vê o Haaland chegando, porque ele estava ali para fazer uma marcação individual em cima do cara, tá? E aos 80 e tantos do segundo tempo, ele não sabe onde o Haaland está, cara. Uma bola cruzada. Uma bola cruzada, detalhe, bola cruzada. A gente sabe da força aérea do time deles, principalmente do Haaland. Uma bola cruzada, o jogador que está ali para marcar individual o Haaland não sabe onde o Haaland está. E a culpa é do Neymar? E a culpa é do Neymar. Quando o Gabriel sobe para cabecear, o Haaland já está lá em cima, irmão. E a culpa é do Neymar. Pessoal, é isso. Me despeço por aqui. Grande abraço a todos e logo mais vídeos. Vídeos todos os dias. Vídeos todos os dias aqui para vocês. Sempre com conteúdo que é totalmente meu, a minha opinião, tá? A minha posição, o meu posicionamento, a minha verdade eu vou trazer para vocês. Espero que vocês possam gostar e tamo junto para mais um. Um abraço.